na escuta. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Estamos aqui, produtores, produtoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos. Está começando oficialmente Direito na Lida. Após a gente tomar uma surra aqui da tecnologia, nós estamos entrando ao vivo. Aqui o nosso encontro semanal, né, para a gente falar sem enrolação, sem juridiquês, de tudo aquilo que pode proteger ou colocar em risco absoluto a sua fazenda, o seu negócio rural. Eu sou o Rodrigo Daniel dos Santos, eu estou esquecendo o nome já, advogado do agronegócio. Eu, como vocês já sabem, eu não nasci na fazenda, mas a minha ligação no campo vem da infância, né? Felizmente, por eu aprontar demais, a minha mãe mandava, despachava eu para a fazenda lá, no sítio, né, da minha avó, o sítio da família, e lá a gente tinha a experiência da lida com gado de leite, tirava leite todas as manhãs, passava as férias todinha lá, né, chegava em novembro, final de novembro até o carnaval, e depois voltava em julho e pontuava ali no meio. Então, a gente começou essa lida ali de leite quando era criança, depois tive uma passagem com gado aqui no Mato Grosso do Sul, e sou produtor, hoje eu tenho uma fazenda no Goiás, né? Lá a nossa lida foi mexendo um pouco de milho, um pouco de gado, e passamos por todas as agruras aí que sofrem, né? Quem está ali no dia a dia, na terra, se movimentando para poder alimentar esse país, alimentando todo o Brasil. E o produtor rural, não só, né, nesse convívio a gente conseguiu aprender e respeitar, né, o que vai acontecendo, como também no escritório. Meu pai sempre foi especializado em contabilidade rural, né, quando ele estava em Presidente Prudente, lá em São Paulo, a gente tinha essa lida, né, de via a angústia do produtor com toda a parte burocrática, né, que você tem que ter. Porque o produtor, ele está ali, ele entende da porteira para dentro, mas ao longo dos anos, ao longo da vida, o que a gente viu? Que o risco maior que tem numa fazenda é o risco jurídico. Então, na nossa advocacia, quando a gente veio para a advocacia, veio realmente imbuído em estar junto com o produtor rural, buscando essas soluções, né? Então, nessa nossa proposta do Direito na Lida, esse programa que é semanal, né, todas as sextas-feiras, às 11 horas de Mato Grosso do Sul, meio-dia de São Paulo, a gente entra conversando com você, amigo produtor, tentando trazer, né, as melhores e da melhor forma para você entender, né, o que você pode evitar de prejuízo na sua fazenda, o que você deve resolver, né, e como solucionar algum prejuízo, alguma demanda jurídica que já tenha através desse nosso bate-papo. Você aprendeu o caminho um pouquinho, entender, para você levar para o seu advogado, para você conseguir, às vezes, ir até um órgão público atrás de uma informação, atrás de uma regularização. E hoje, né, na nossa missão, é uma edição especial, é uma verdadeira imersão nesse curto espaço de tempo. Nós vamos fazer uma trilha completa para como você manter a regularidade da sua propriedade rural, a regularidade imobiliária, né? Então, ela vai desde a prevenção, na hora da compra, né, passando por todas as obrigações administrativas, tributárias, ambientais, que inclusive pode travar o seu crédito, né, se você não tiver tudo certinho. Então, até a gente chegar nas ferramentas para você arrumar o que está errado e transferir isso com segurança para os seus filhos. E para destrinchar isso, né, eu trouxe um peso pesado. O meu amigo Alexandre Spooner é advogado, especialista em regularização de imóveis rurais e uso capião, né? Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Águas de Lindóia. Alex, meu amigo, seja muito bem-vindo. Você que vive aí o dia a dia dos cartórios, do tribunal, defendendo a posse, né, do produtor rural, já começa dizendo aí, dando seu bom dia, e qual é o tamanho do problema da irregularidade fundiária no Brasil hoje, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aí dessa audiência maravilhosa do professor Rodrigo. E eu estou aqui no interior de São Paulo, em Águas de Lindóia, cidade linda aqui. A gente trabalha muito na vertente, né, com os produtores rurais, a gente está aí bastante ativo na lida com esse pessoal, enfrentando aí todos os problemas que o agronegócio vem enfrentando, né? E
Então, uma honra estar aqui com você. Obrigado demais pelo convite. E a gente está, né, com uma situação bem delicada aí no agro, né? Então, a coisa vem acontecendo, né? Cada vez a situação piora um pouco mais, em termos de documentação, burocracia perante inúmeros órgãos, INCRA, por exemplo. A gente vai falar aqui bastante sobre isso. É isso aí. É a questão que a gente sempre fala, né? O cerco cada vez mais vem se fechando, né? E a gente, em cima disso, nós precisamos nos precaver. Então, sempre que eu trago aqui no programa alguém, a gente vem com esse intuito, né, de estar traduzindo, de estar tornando essas, como eu digo, aquelas letrinhas que o pessoal faz lá em Brasília, que ficam difíceis de entender de tanta lei, né? O produtor está acostumado já a ter que entender da lida dele ali, de saber a hora que a vaca vai parir, a hora de plantar, a hora de colher, se choveu demais, choveu de menos. Então, a gente vem para cá para justamente tornar, né, mais fácil entender. Então, eu quero começar contigo, Alex, a gente batendo um papo. Então, antes da gente consertar, né, vamos para o primeiro passo, que seria antes do problema se instalar. Né? Então, tem muito produtor rural que acaba confiando, né, só na palavra daquela época do fio de bigode, né, que vai comprando e aceitando o que ele viu ali, né, que ele acha que viu. Então, a gente, antes de comprar, né, o corretor tem o seu papel de mostrar a fazenda, normalmente ele vai tirar, né, aquelas certidões básicas de negativação, de protesto, mas a gente tem esse procedimento, né, que a gente deve tomar muito cuidado na hora que está procurando um imóvel rural. E aí tem um termo que a gente usa, que veio dos Estados Unidos, que é a due diligence, mas nada mais é do que uma avaliação prévia, né? A diligência prévia, que é uma documentação que a gente vai buscar para dar segurança nesse negócio. Então, Alex, explica para a gente a importância dessa análise prévia na compra de uma fazenda e como que ela pode evitar dores de cabeça gigantescas para o produtor rural. Legal, Rodrigo. Vamos falar bastante aí sobre esse tema do due diligence, que é algo que a gente faz muito aqui, né, e com certeza essencial para quem está comprando um imóvel rural, enfim, né, quem está diligenciando aí para ver a questão, né, regular de uma fazenda. Eu acho que é uma das coisas essenciais. Antigamente, a gente tinha, né, o palavreado aí, fazia tudo no fio do bigode e funcionava, que é uma beleza, né? As coisas andavam para frente e todo mundo comprava, cumpria com o que falou. Então, o pessoal, no fim das contas, tinha, né, toda a propriedade dessa forma, né? Ia lá, comprava, fazia cerca e ficava tudo certo. Mas hoje, infelizmente, não dá mais, né? Tudo avançou, as leis mudaram, a forma registral mudou, né? E a gente tem, né, os novos proprietários, os novos donos de imóveis rurais também mudaram a sua cabeça. E então a gente tem que se adequar aí ao tempo que nós estamos vivendo, né? E o que eu costumo dizer, né, de forma essencial ali para quem está comprando um imóvel, quem está analisando a possibilidade de aquisição de um imóvel rural, que a gente tem que ver a primeira coisa, né, um documento que é essencial, que é a matrícula, não é? Muitas pessoas confundem o termo matrícula com escritura. Então, às vezes chega aqui o produtor rural para mim, você já deve ter chegado aí para você também, assim, doutor, eu tenho escritura, mas tem algum problema lá, que o cartório não faz o financiamento, não aprova lá no banco para mim, para fazer o custeio, e, enfim, preciso regularizar a escritura. E, às vezes, a pessoa acha que, né, com a escritura está tudo em ordem, mas, na realidade, tem um grande problema, né? A gente tem, principalmente se tratando de imóvel rural, a gente tem aquelas partes ideais
né? Tem cota de imóvel, já apareceu assim a descrição, né, em algumas escrituras, em algumas matrículas, e a pessoa acha que está tudo certo, quando na realidade não está. Muitos produtores adquirem imóveis, uma parte de um imóvel, né? E aí não consegue dividir, porque ele não está dentro da fração mínima do INCRA, e fica em conjunto com outras pessoas. Então, essas são duas situações, né, que a gente mais vê por aqui, do interior de São Paulo e também Brasil afora, aí, Centro-Oeste, Mato Grosso, que a gente tem uma atuação grande também, é o que mais acontece, não é? E qual é o grande problema disso? Quando a gente tem uma parte ideal de um imóvel, e muitas vezes eu até tenho registro, estou lá registrado no meu nome, mas eu estou com outra pessoa, né? E não só com uma pessoa, mas estou com mais 10, com mais 20, e que dividem tudo isso. E um problema que essas pessoas apresentem ali eventualmente vai influenciar no resto da vida ali do meu imóvel, não é? Às vezes, como não está individualizado, se esse imóvel ele é penhorado, por exemplo, ele vai responder o imóvel todo, e não importa que eu, Alexander, comprei esse pedaço, o Rodrigo comprou um outro pedaço, e não foi penhorado o pedaço da pessoa que deve, foi penhorado o imóvel como um todo, não é? Então, a gente, primeira coisa, se atenta muito a isso, ao histórico, né? Como é que esse imóvel ele foi parar na mão daquele produtor que está vendendo para o outro, né? O que aconteceu, quantas hipotecas teve, elas foram quitadas, não foram, enfim, com a matrícula a gente consegue analisar tudo isso. E essa análise prévia aí, né, ela é realmente essencial. E às vezes nem só para quem vai comprar, mas para quem está fazendo também um arrendamento, né, no caso do produtor rural, vai pegar uma terra ali para arrendar, para fazer uma produção, alguma coisa, também tem que analisar a matrícula, porque se ela tiver algum ônus, alguma coisa ali que possa prejudicar, vai prejudicar a sua cultura, né? O que você colocou lá dentro. Isso daí pode ser penhorado também, né? Os direitos sobre o gado, os direitos sobre aquilo que você plantou naquele imóvel, etc., podem responder e aí você, como arrendatário, né, vai ter uma baita de uma dor de cabeça aí para contestar isso, etc. Então, né, concretizando aqui toda essa ideia dessa análise prévia, dessa due diligence, tanto para quem está arrendando, para quem está recebendo em comodato, né, uma terra, e para quem está comprando um imóvel rural, tem que fazer isso, né, porque vai ser feito um investimento, não só de dinheiro, mas de tempo também, né, de expectativa, e tudo isso pode influenciar, pode custar muito caro lá na frente. É isso aí. A diligência aqui, a gente, quando chega, né, para a gente, o que eu acho mais interessante é que muitas vezes, não, o corretor já viu, já está tudo aí a documentação. E aí, sempre o que eu busco é uma parceria com o corretor, no sentido de que nós, tanto o advogado como o corretor, qual que é o nosso interesse? Que o negócio se realize. Então, para esse negócio se realizar, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, não é que o corretor não sabe fazer o contrato, ele sabe fazer o contrato. Muitas vezes ele estudou lá durante o curso dele, ou ele se aprofundou, ou ele tem mais noções de direito, ele sabe fazer o contrato. Mas você pega, por exemplo, outro dia, a gente viu um produtor aqui que chegou para comprar uma fazenda. E aí ele falou: olha, pertence a uma holding, né? Uma holding é uma pessoa jurídica. E aí, bicho, eu fui levantar aqueles dois sócios, eram dois sócios irmãos, e aí a gente teve todo um desdobramento desse levantamento que a gente fez, no sentido de que haviam 14 pessoas jurídicas das quais eles eram sócios. Então, aquela simples compra e venda, né, que chegou ali para a gente, na hora que eu fui fazer essa parceria com o corretor de analisar o documento para o cliente, a gente já se deparou de pronto com isso aí. Então, aí eu tive que ter o cuidado de analisar uma a uma das empresas, ver qual o problema que ela tinha, se tinha processo, que fase estava o processo, qual a consequência que aquele processo poderia trazer para a pessoa,
e, em cima disso, vai desdobrando uma análise que levou quase 20 dias para a gente concluir. E aí, às vezes, o cliente está na pressa, né? Então, eu sempre lembro duas situações. Primeiro, você comprar uma terra sem análise é a mesma coisa que você comprar um carro sem ver o motor, o câmbio, ver como é que está funcionando. E tinha um grande cliente do escritório meu lá de Prudente, do meu pai da Agropex, seu Aníbal Teixeira, e ele todo mês ele ia lá, sentava lá para fazer o pagamento aos acertos dele do mês, e ele falou uma coisa que me marcou a vida, que ele falou assim: Rodrigo, para fazer um mau negócio, você não precisa andar, não, ele bate na tua porta. Agora, para fazer um bom negócio, você tem que andar muito. Então, eu trago isso para a vida, né? E justamente para que o produtor, na hora que vai comprar o imóvel, ele tenha uma tranquilidade, não pressa, né, de fazer, porque pode parecer uma grande oportunidade, pode depois se revelar num grande problema. E você, na análise, né, que a gente faz dessa matrícula para o produtor rural, a gente fala matrícula como se fosse uma coisa. O produtor às vezes fala escritura, como se fosse a mesma coisa. Matrícula, para você gravar para sempre, é uma certidão de nascimento do imóvel. Então, essa matrícula, quando você analisa ela na hora da compra do imóvel, ela é o primeiro passo para você entender da onde veio aquela terra. E se a gente for realmente fazer uma pesquisa aprofundada, a gente chegaria até 1680, salvo engano, que é quando começou os registros, né? Quando começou a ter todos os registros do Estado, passou a passar essas terras para o particular, porque tudo pertencia à União, depois permitiu-se para os estados, e começou as escrituras ali, as terras nasceram particulares ali. Então, se você for fazer uma análise que a gente chama de cadeia dominial, você vai encontrar todos os proprietários daquela terra, desde que ela saiu do governo até chegar na sua mão. Então, nesse caminho, você tem cartório que não existe mais, você tem estados que foram criados, como Tocantins, por exemplo, era Goiás, Mato Grosso do Sul, onde a gente está, né, era Mato Grosso. Então, essa análise, se a gente for fazer direitinho, a gente vai encontrar desde o nascimento dessa terra do governo para o particular, e você vai ter muitas surpresas, inclusive o que já se chamou, né, de escritura de segundo andar, né, até escritura de segundo andar, porque normalmente tinha, às vezes, mais de uma matrícula gerada sobre uma mesma área. Então, com o tempo, você foi tendo mecanismos como o georreferenciamento, e que a gente vai falar mais para frente, que ajudou a tirar isso aí. Mas essa análise prévia é importantíssima, é pegar a certidão de nascimento daquela terra sua e verificar nela as informações que constam. E você vai primeiro fazer isso, né? Aí, Alex, uma coisa que eu tenho feito também, que eu já combino, de ir no local e fazer uma análise em loco para saber se tem arrendamento. Isso faz total diferença. Isso faz total diferença. Você vai lá... Conhecer o imóvel que a gente está regularizando, a gente conhecer o imóvel que a gente está ajudando o cliente a comprar. Eu aqui também faço isso. Eu vou, seja para uma due diligence, ou seja para uma regularização, um processo de uso capião, principalmente quando é imóvel rural, eu vou até lá, porque conhecer toda a dinâmica do imóvel, porque às vezes ele dá uma menção, aqui fica a casa do não sei o quê, ali fica o curral, né? Enfim, e ali divisa com o seu fulano de tal, e aí a gente fica meio perdido, né, se fica só nessa parte da falação. Então, ir até lá, né, entrar no imóvel e ver como é que é a dinâmica da coisa é essencial, né? É o que a gente tem buscado, né? E porque aí, com isso, você vai ter a possibilidade, né, de detectar problemas antes de acontecer. E aí, Alex, nós vamos evoluindo aí o que a gente tinha, né, já falado, passou ali o tal do fio do bigode, e é uma coisa que com certeza você vê aí direto, né? Então, o chamado contrato de gaveta. A pessoa acha que fez ali um contrato particular, né? E esse contrato teria validade. Então, como que acontece isso aí? Quais são os problemas, né, que esse contrato de gaveta
pode trazer, quem tem ele é dono, não é dono, como que fica isso na sua prática, e o que você tem visto, o que você já viu, eu tenho certeza que é muita história. E vamos lá. Assim, né, a gente evoluiu do fio do bigode para o contrato de gaveta, né? E aí, então o pessoal começou a fazer o famoso contrato de gaveta, que às vezes não é nem um contrato, às vezes é um recibo, às vezes é um comprovante de pagamento, né? Tudo isso a gente chama de justo título. E aí a pessoa tendo aquele título, ela já tem na cabeça dela que ela tem um contrato e que está tudo certo, e pior ainda, quando reconhece firma, ela acha que está tudo certo mesmo, né? Não tem quem tire da cabeça que tá tudo certo. Quando, na realidade, um simples reconhecimento de firma, a gente sabe que, juridicamente, ele nem necessário é, né? Porque, exceto se a pessoa se negar, dizer que foi ela que não assinou, etc., aí, enfim, vai se ter uma discussão sobre aquela assinatura. Mas, do contrário, eu até muitas vezes acabo dispensando o reconhecimento de firma, e então a gente tem essa situação, né? Mas o que o contrato de gaveta traz para nós? Ele traz um pouco mais de veracidade, né? De elemento para que a gente possa analisar aquele imóvel, né? Geralmente, no contrato vem quanto que é a área, né, que a pessoa comprou, que é melhor do que se fosse só no fundo do bigode. Ah, eu comprei 10 alqueires, mas, pô, tá no contrato que às vezes é 10 alqueires e meio, né? E então isso é relevante. Às vezes no contrato vem qual que é a origem registral, né? Você falou aí de cadeia dominial, etc. Então, ali no contrato, às vezes consta a matrícula, consta a transcrição, né, que aquele imóvel veio, quem que era o antigo proprietário, etc. Então, já nos dá uma luz maior ali para a gente analisar qual que é a situação desse imóvel, né? O que ele vai precisar para ser regularizado, porque o contrato, mesmo tendo, né, todos os elementos ali, ele não é o documento que a gente precisa efetivamente para dizer que o produtor rural é dono daquele imóvel. Tanto que você vai num banco aí para fazer financiamento de custeio, alguma coisa assim, você não consegue só com um contrato de compra e venda, né? E pior ainda, é o produtor que ele entende o seguinte: ah, eu pago um ITR, eu tá cadastrado lá no INCRA e tá tudo certo, tá lá no meu nome. De fato, às vezes ele já conseguiu isso, porque lá atrás, fazer esses cadastros no INCRA, etc., era muito menos burocrático do que é hoje. Depois a gente vai falar um pouco disso. Mas não basta, né, só isso, né? Então, o imóvel rural, ele tem que ter toda a documentação, estar em ordem. Não basta a gente pagar o imposto, que é o ITR, ou pagar a taxa de cadastro lá do CCIR no INCRA, porque não vai estar regularizado, né? Ele vai ter alguma pendência. Mas esses documentos, eles nos trazem elementos, né, para que a gente possa ter uma amplitude aí de qual é a situação, do que está acontecendo, analisar até se no caso de uma compra, se é viável comprar, no caso de um arrendamento também é a mesma coisa. É isso aí. Hoje a gente, Não com estou te o ouvindo. contrato de gaveta, Espera né? aí. Hum. A gente, com o contrato de gaveta, muita gente previa, né, um monte de situações ali, e o que é importante o produtor entender, que a gente fala contrato de gaveta, por quê? É aquele contrato que você fica particular, né? Você fez ali um combinado com o vendedor, e esse combinado seu com o vendedor, você escreveu no contrato. Esse contrato tem pleno valor entre você e o vendedor. Para terceiros, quer dizer, para outras pessoas, você não tem valor jurídico no momento que, se a pessoa não sabe que aquele contrato existe, então ela não tem como respeitar aquele contrato. Então você imagina, você compra uma propriedade dessa e está com um contrato de gaveta, né, o chamado contrato de gaveta ou particular, você não vai poder exercer todos os direitos que você tem ali. Você não consegue financiar, você eventualmente pode se deparar que a hora que você chegar para tomar posse da fazenda, outro já comprou e aí levou a registro,
Porque no Brasil, acima de 30 salários mínimos, né, você obrigatoriamente, para transmitir uma fazenda por compra e venda, você vai ter que fazer uma escritura pública. Essa escritura pública, então, você vai até o cartorário vai colocar as condições do negócio, vai pedir alguns documentos obrigatórios ali para você conferir a sua identidade, conferir se quem está vendendo é realmente quem é o dono, né? Vai conferir os documentos, se ele pode vender, porque às vezes pode ser uma propriedade que ela está em inventário. Então, um herdeiro sozinho, sem autorização judicial, não pode vender. Pode ser um casal que se divorciou e o marido está tentando vender sem assinatura da esposa, ou ao contrário. Né? Pode ser um golpista que está dizendo que tem uma procuração de uma pessoa para vender e aquela procuração ou é falsa ou não tem validade. Né? Então, há toda uma situação que, quando você faz uma escritura pública, o cartorário vai te auxiliar nesse processo e vai justamente evitar que você tenha algumas dores de cabeça com essa compra. Então, em cima disso, essa escritura pública, ela, por ser pública, ela pode se valer contra terceiros. Mas existe um outro fato importante. Então, ela tem que estar registrada na matrícula. Então, não basta a vida escritura, né? Sim, só complementando o que você está falando da escritura, né? O que é importante o pessoal compreender, né? A gente pensa que, poxa, mas é muita burocracia, né? São 2 cartórios, eu tenho que fazer uma escritura e tem que depois registrar na matrícula. Mas na realidade, assim, o nosso sistema registral no Brasil é um dos melhores do mundo que existe, né? Ele vem aí do direito alemão e tudo mais. Então, assim, em termos de segurança, ele garante que efetivamente eu sou o proprietário daquele imóvel. Então, toda essa, entre muitas aspas, tá? Burocracia que o cartório exige, que, por exemplo, às vezes é um imóvel que tem vários herdeiros, todo mundo tem que assinar. Às vezes é um imóvel que pertence a herdeiros, mas não foi feito inventário. Tem que fazer o inventário para depois passar a escritura, porque é um sistema registral que ele prevê a continuidade registral, né? Ou seja, na matrícula vai ter todo o histórico, a quem pertenceu, foi feito inventário, passou para os filhos, que passou para essa pessoa agora que está comprando. Então, é feito todo um trabalho para que a gente tenha segurança. E mais ainda, no imóvel rural, agora com essa questão do georreferenciamento e tudo mais, antigamente a gente não sabia onde estava o imóvel rural, né? Então tinha aquelas transcrições, matrícula antiga também, se não tem georreferenciamento, você não sabe, tem uma área de 2.000, 3.000 hectares, não sabe aonde está essa área, tem uma ideia, né, onde ela está. Mas hoje não, você tem total segurança, 2 códigos ali, uma busca, acabou, você encontra onde está a área e você consegue chegar lá pelo GPS, tranquilamente, né? Então, essa parte da segurança, ela supera em muito essa, entre muitas aspas, de novo, essa burocracia. E é isso aí. Então, nós estamos aqui, programa Direito na Lida, né? Eu já vou pedindo aí, você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Siga a gente aí no Instagram. Eu, Alex, vocês estão vendo ao vivo. Siga a gente no Instagram. Dê um joinha aí que ajuda a gente aí a divulgar o nosso trabalho, a aparecer para mais gente. E o programa Direito na Lida é isso. Toda sexta-feira, às 11 horas do Mato Grosso do Sul, meio-dia, no restante do país, a gente vai estar ao vivo com vocês, traduzindo o juridiquês, traduzindo a lei para a lida do produtor rural. E esse programa é feito de produtor para produtor. A gente tem o conhecimento jurídico, mas estamos aqui na condição de produtor, dentro do que a gente ouve, né, no nosso dia a dia. A gente ouve os problemas e busca soluções. Então, com isso, o que a gente se imbuiu de missão no Direito na Lida, nesse programa? Traduzir isso para o produtor rural. Por quê? Essa questão burocrática, né, ela muitas vezes, a pessoa fala, é muita burocracia, vou deixar para lá. Então, você já viu aí que fio do bigode não resolve. O contrato de gaveta, muito menos. Então, você tem que procurar fazer uma escritura pública quando você for comprar o imóvel.
analisar a matrícula. Para isso, o seu advogado especialista vai ser essencial, junto com o corretor, para levantar essa documentação, e o advogado vai analisar com profundidade quem está vendendo, se pode, se não pode, se tem herdeiro, se tem mulher, se tem marido que tem que assinar, se tem incapaz, né? Se ele tem aquela procuração está válida. Então, toda essa burocracia você vai colocar para o seu advogado especialista fazer esse levantamento. Feito o levantamento, faz a escritura e aí você leva a registro. Por quê? Tem que estar na certidão de nascimento do imóvel, que aquele imóvel agora é seu. E daí, né, essa questão da regularidade imobiliária, então, quando a gente fala regular o que é? Estar de acordo. E esse de acordo é registrar, fazer um contrato com uma escritura pública e depois registrar ele na matrícula. E aí, Alex, nós vamos evoluindo, porque justamente eu não posso desperdiçar seu tempo, né? Já vamos para meia hora de programa aqui e eu vou ter muita coisa para falar, né? Muita coisa para você traduzir para o produtor rural. Então, a gente, tendo essa questão, compramos, está tudo certo, fez a escritura, e aí o produtor rural, dentro dessa burocracia, você tem burocracias administrativas, que são essas que você tem que resolver no cartório de cadastro. Você tem burocracias tributárias, né, que você deve pagar imposto sobre aquela terra. Para quem, né? E na compra e venda tem imposto. E você tem burocracias também ambientais que você vai ter que cumprir. Então, para você conseguir o crédito, para você estar tudo em ordem, né? O oxigênio que vai fazer a tua fazenda funcionar, muitas das vezes, né, 90% produz através de financiamento. E aí, você chega lá para poder pedir, você vai ouvir uma sopa de letrinhas. CAPIR, CIB, CCIR, ITR, CAR, tudo isso aí. Alex, eu quero que você traduz para a gente aí um pouco dessas sopas de letrinhas, né? E principalmente, né, como que isso afeta o seu dia a dia, né, na regularização imobiliária. Para você falar que você tem seu imóvel rural, traduz um pouco dessas sopas de letrinha aí mais habituais aí, mais do dia a dia. Maravilha. Vou falar um pouco das siglas principais do imóvel rural, né? Que são documentos que todo produtor rural precisa ter. Sem eles, a gente não consegue fazer nada, não consegue financiar, não consegue vender, não consegue transmitir para os herdeiros, nada disso, tá? Vamos começar. Existe uma sequência, né? Uma sequência de cadastros. E então eu vou falar do primeiro, que sem ele a gente não consegue fazer nenhum outro, né? Primeira coisa é o CCIR. O CCIR é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, né? Ele é emitido pelo INCRA todo ano. Então, aos produtores aí mais das antigas, lá atrás, até acho que, se eu não me engano, 2018, mais ou menos, 2016, esse cadastro ele era emitido a cada 4 anos só. Então, a cada 4 anos eu tinha que renovar, tinha que emitir, e era bem tranquilo, né? Muita gente até esquecia dele, porque ele valia por um período de 4 anos. E desde então ele é emitido agora anualmente, tá? E então todo mês de junho a julho ele é emitido, tá chegando aí, a gente já está no final. Aliás, esse ano tá passando rápido, né? Não sei para vocês aí, mas para mim, rapaz, passando bem rápido. Enfim, então daqui a pouco aí em junho, julho, o CCIR já vai começar a ser emitido. Se tiver tudo em ordem, a emissão é muito simples, tá? Pelo site do INCRA, tendo o cadastro do ano passado, com toda essa numeração, você consegue emitir, vai pagar uma taxa que vai direto para o INCRA. O CCIR, ele relata a parte cadastral do imóvel. O que isso significa? Para que se evite, né, invasões, para que se evite divisão fora da metragem que é permitida pela lei, para que se evite uma série de situações do imóvel rural. Esse cadastro ele foi criado com o Estatuto da Terra, e então ali tem informações essenciais, como a matrícula do imóvel, nome do imóvel, área do imóvel, área permitida para fracionar esse imóvel. Então existe um mínimo, né, que a gente pode dividir o imóvel rural.
E ali tá tudo, vai ter todas essas informações, né? E também, dentro do cadastro, ele vai ter informações da produtividade desse imóvel, tá? Para que esse imóvel seja ou não adotado ali pelo critério de reforma agrária, etc. Então, se esse imóvel ele é produtivo, ele com certeza não vai ser fiscalizado pelo INCRA, não é? E aí, como que ele é produtivo? Aí, o INCRA ele tem uma lista, né, do quanto que eu tenho que produzir, seja gado, seja plantação, enfim, o que for que eu faço ali naquele imóvel, ele tem uma lista e a partir daquela lista, eu tiro, por exemplo, de cana-de-açúcar X toneladas por ano. Está dentro daquela lista do INCRA? Ok, então ele vai ser considerado produtivo. Eu tiro um pouco menos. Então, eventualmente, ele pode ser improdutivo, mas na próxima safra ele pode ser produtivo. Então, tudo isso tem que ir atualizando esse cadastro ano a ano para quem muda, né? Então, às vezes, numa determinada época eu tenho gado, depois eu tenho eucalipto, etc. Então, por aí vai. A gente tem que fazer esse cadastro. Isso é a primeira coisa. Sem ele, eu não consigo fazer os demais, tá? E quais são os outros dois que são essenciais aí, que eu considero essenciais para o produtor rural? É o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, o ITR, para alertar também o produtor rural, todo ano, final de agosto, a partir do dia 15, dia 20 de agosto, até o último dia de setembro, geralmente dia 30, dia 29 aí, mas enfim, o último dia útil de setembro é o último dia que pode ser lançado o ITR, tá? Por que eu falo que sem o CCIR a gente não consegue fazer o ITR mais? Antigamente dava, né? Porque não tinha vinculação entre essas informações. Hoje, a Receita Federal, ela está vinculando tudo, não é? Então, do imóvel rural, ela vincula as informações que eu declaro no INCRA para que eu possa declarar e pagar meu imposto no ITR, né? O CCIR não é imposto, é uma taxa administrativa que eu tenho que pagar pelo cadastro que eu faço. O ITR é um imposto que vai para a União, a princípio, enfim, e ali eu declaro tudo que eu faço. Então, se eu declaro que eu tenho uma atividade X no CCIR, no ITR eu tenho que declarar a mesma atividade e o mesmo valor dessa atividade. Se eu declarar alguma coisa diferente, vou ser fiscalizado pela Receita Federal. Antigamente, muita gente mesmo, pagava ITR R$ 10 por ano. Não sei se você já ouviu falar por aí, mas aqui na minha região, a turma só queria pagar ITR porque era baratinho. Hoje não tem mais isso. Quem lança ITR a R$ 10 e paga R$ 10 de imposto por ano, vai ser fiscalizado, principalmente a partir desse ano, com a reforma tributária, enfim, uma série de coisas que estão acontecendo aí, que vai impactar nisso, né? Então, a Receita está cada vez mais fechando o cerco aí para arrecadar imposto, não é? Então, tem que declarar o ITR com o valor correto do imóvel, o valor correto das benfeitorias e o valor correto das plantações, enfim, da criação que você tem nesse imóvel rural. Tem que declarar da forma correta. Se não tiver como provar, tem risco aí de multa e uma série de sanções que a lei do ITR prevê, né? E aí, por fim, a gente tem a última sigla também que é essencial aí, mas que ela acaba até sendo um pouco independente do CCIR e do ITR, mas ela tem vinculação também. Por quê? É o CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. O que é esse documento? Ele é um raio-x do imóvel, ele começou a ser feito lá em 2015, muita gente fez esse prazo do CAR era 2015 e 2016. Aí veio 2016, foi prorrogado, tal. Em 2018 finalizou ali o CAR. Ou seja, quem fez, quem não fez, não faz mais. Até faz, mas tem risco ali de outras sanções, etc. A grande maioria fez, mas fez errado, né? Porque fez manual, porque não seguiu a medição certa do imóvel. E aí o primeiro problema que acontece é a sobreposição. Então, hoje, o nosso maior grau de incidência de problema no CAR é sobreposição de imóveis rurais, porque o pessoal fazia na mão, fazia no manual, não tinha aquele
o levantamento topográfico, etc., não tinha georreferenciamento, e fazia no manual, e aí vai sobrepor um imóvel no outro. E aí, tudo que ele lançou dentro do CAR, em relação a onde tem uma nascente, onde era uma área de reserva legal, enfim, uma série de situações que são previstas no CAR, podem estar erradas, porque tem essa sobreposição, né? Então, tem que fiscalizar essa questão do CAR. Hoje, já iniciou desde o ano passado, hoje a gente está em 2026, 2024 iniciou a fiscalização, né, do CAR, porque tinha um prazo mesmo para isso começar, e agora muitos produtores estão sendo aí informados, né, e às vezes nem tem esse conhecimento, então é bom que a gente fale bastante sobre isso, porque se ela não foi intimada por aquele e-mail que ela colocou, pelo telefone que ela disponibilizou ali, provavelmente vai deixar passar e vai ser como o órgão ambiental sugeriu, né? Porque hoje o que o órgão ambiental está fazendo? Eles estão fazendo uma sugestão, olha, você lançou isso daqui, como reserva legal, como área consolidada. Mas eu sugiro que seja dessa forma, por isso, isso e isso. E se você não for lá e aceitar, ou reivindicar, ou etc., explicar porque você colocou de outra forma, vai ser daquele jeito. E aí, se chegar uma fiscalização no seu imóvel e não for daquele jeito, vai ter multa, vai ter sanção, né? Então, o cara, ele é um raio-x ambiental, ele aparece tudo ali, em termos de nascente, rios, topo de morro, né? Tudo que tem num imóvel rural, questão ambiental, vai estar ali no CAR, né? Então, são Exatamente. basicamente esses três documentos aí que eu considero realmente essenciais. E nada pode ser feito, Rodrigo, sem esses documentos. Você vai no banco, sem o CAR, já era, eles vão mandar você fazer. E se o CAR ele está em situação de análise, em qualquer situação que não seja aprovado, também você não vai conseguir. Então, tem que deixar tudo regularizado, etc., né? Exatamente. Essas burocracias é aquele negócio, né? Não tem jeito. Ela existe e o produtor rural ele tem que cumprir. Então, algumas ele vai se valer do contador, né? Algumas ele vai depender de um casamento de informações entre o contador e um geógrafo, né? Ou um cartógrafo, ou um engenheiro, né? Que vai ali levantar aquela condição da terra e você vai trazer isso para o papel, trazer isso para o órgão do governo. Ele tem a foto lá de cima da sua propriedade rural, mas ele não consegue fiscalizar ao vivo e a todo momento todas as propriedades. Então ele tem aquela foto, mas ele pede que você faça o CAR e identifique, que o Cadastro Ambiental Rural identifique ali naquele CAR, naquele documento, onde é a sua reserva legal, aonde é a área de preservação permanente, aonde é uma servidão de passagem, uma estrada, né? E aí, com esse documento, você cumprir os requisitos de reserva legal, de proteger a APP, esse CAR, ele é homologado. Então, aí ele é aprovado, e com isso, com esse documento aprovado, você consegue, por exemplo, o crédito. Então, a partir de março agora, quem não tem o CAR aprovado, ele não vai conseguir o crédito, porque para o governo liberar o recurso, ele vai exigir, né, passou a exigir que o CAR esteja aprovado. Os outros documentos, como o Alex falou, né, do CCIR, também é uma coisa que tem que se fazer anualmente, é baratinho, gente, e se você não fizer, você vai ter problemas. O ITR é o imposto, não tem jeito de sair dele, né? A cidade você paga o IPTU, para quem está no campo, o ITR. E nesse campo do ITR, Alex, eu estava lembrando aqui do que está acontecendo dos municípios. Então, a União delegou, né, a cobrança do ITR, a fiscalização do ITR para os municípios. E aí os municípios, na vontade de arrecadar, muitas vezes estão superavaliando aquela propriedade. Então, quando você lança essa informação no ITR, como você bem disse aí, Alex, tem que ter muita atenção se o que você colocou no seu CCIR, no seu CAR, está batendo com o que está no ITR. Você tem como provar,
Porque, por exemplo, se você lança que você tem 100 hectares de pastagem nativa, aqueles 100 hectares de pastagem nativa tem um preço que vai ser cobrado de imposto, vamos dizer R$ 10.000 o hectare. Se você lança que você tem dos 100 hectares de pastagem plantada, ela vale o dobro, ela vale quase o preço de lavoura, bem perto do preço de lavoura. Se você tiver soja, né, ou milho, ela é muito mais cara. Então, o município vai olhar aquela declaração que você fez e vai falar, ó, aqui você colocou 100 hectares de pastagem nativa, mas é pastagem plantada, então o valor dela é outro. Então, você tem que prestar atenção, porque nesse momento, o município ele já vai te notificar para você explicar aquela situação, e se você não tiver um laudo do engenheiro para comprovar que aquela pastagem é nativa e não plantada, por exemplo, ele vai te multar em 50%, ele vai arbitrar um imposto, né, sobre aquela terra. Não, isso aqui é pastagem plantada. Ele vai arbitrar ali o imposto em cima de pastagem plantada e vai te aplicar uma multa de 50% do imposto original devido. Né? Então, Rodrigo, você sabe o que aconteceu recentemente com um cliente meu, e isso é algo que muita gente não sabe, né? Então, tudo no ITR é por hectares, né? E às vezes a pessoa que está lançando, né, muitas vezes é o próprio produtor, ou enfim, alguém que está ali ligado à contabilidade, etc., ou até o próprio sindicato, e não tem tanto conhecimento, né, de quanto equivale um hectare em metros quadrados, né? E ali tem um campo que fala de área construída, né? E teve um cliente nosso aqui que ele colocou 10 o quê? 10 hectares de área construída. Então, você imagina, meu amigo, 10 hectares de área construída. Isso é praticamente impossível, né, no imóvel rural, ainda que se considere a cerca, que se considere, enfim, né, inúmeras situações, não tem como ter 10 hectares de área construída. E ele foi oficializado em relação a isso, né? Pô, você não tem certeza. O cara tinha uma casa, um curral, era uma propriedade, acho que tinha 100 hectares, era bem pequena, e aqui para nossa região é grande, mas para vocês é pequeno. Mas, enfim, não tem como você ter. E aí, justamente, a gente teve que explicar, né, etc. E a partir. Isso foi no ano passado. Então, ele foi fiscalizado e aí a gente teve que explicar, né, que o que houve ali e corrigir, fazer uma ação, fazer uma declaração retificadora, né, para corrigir essa informação. Eu espero e faço votos que tenha sido um erro de digitação, né? Mas mesmo assim, se a gente for considerar 1 hectare de área construída, são 10.000 metros de construção. É muita coisa, né? É praticamente impossível a gente ter isso, né? Então tem que prestar atenção ali quem tá lançando, porque qualquer informação errada, isso da pastagem plantada, da pastagem natural ali, também se aplica, né? Essas situações acontecem, e porque as pessoas estão lançando, às vezes não têm noção do que estão fazendo ali. E como não tinha fiscalização, agora o município está caindo em cima, né? O município quer arrecadar. Então, realmente foi delegado aqui na nossa região, né, do estado de São Paulo e tudo mais. Alguns municípios já têm essa força aí para fazer a fiscalização, e os proprietários rurais já estão sofrendo com isso. Exatamente. Eu vi um caso aqui que a gente teve no escritório esses dias, Alex, que foi o seguinte: o proprietário, justamente, ele errou nesse lançamento. E até é uma situação, o proprietário ele viu e ele foi fiscalizado de 3 anos atrás, tá? Não era do atual. Quando ele viu que houve um erro realmente no preenchimento da 2022, ele pegou e imediatamente ele já corrigiu a 2023, 24 e 25, que não estava na fiscalização, e mostrou, né, que ele tinha tido, inclusive, um auto de infração ambiental, e que aquela área que eles estavam colocando como pastagem nativa, na verdade, era cerrado, e que houve um erro de preenchimento, realmente um erro de preenchimento.
E aí ele levou essa defesa, juntou, né, tinha a imagem do IBAMA e tal, mostrando que, na verdade, ali não era nem pastagem nativa, era cerrado, esse foi o erro dele, e que ele já tinha corrigido aqui nas declarações para frente e para trás. E administrativamente a prefeitura não quis aceitar. E aí foi até interessante que eu tive que orientar, né, o produtor, vamos fazer um requerimento para a Receita Federal, e a Receita falou, não, é do município a competência para fiscalizar, mas a competência para você modificar no programa é no programa do ITR, que é da União. Então, aí ele teve que buscar isso, ainda como você falou, vamos torcer para vir essa interpretação, mas existe, é até importante isso, o produtor rural, quando ele chega no município, o município negar, né, dele fazer uma retificação, orienta o seu advogado, orienta o contador para poder ele procurar informação junto à Receita Federal, porque você mesmo, você pode não estar isento da multa, tá? Porque você prestou uma informação incorreta, mas você pode não pagar sobre a base majorada se você tem argumentos, e aí talvez você vai precisar de um mandado de segurança, já existem julgados, inclusive do STJ, garantindo o direito de você retificar um ITR, porque quando ele cai em fiscalização, o município não aceita e o sistema da Receita não abre para você modificar. Então, produtor, quando você tiver um problema desse do ITR, procure o seu advogado, um advogado especialista do agronegócio ou em regularização imobiliária, como o Alex, né? A gente consegue, com isso, fazer uma defesa técnica, porque se não der certo no município, nós vamos precisar recorrer ao judiciário. E aí a gente precisa já estar com o fundamento correto, com a base, né, de lei correta. Então, isso é bem importante, você estar com o seu advogado orientado para poder fazer. Bom, Alex, vamos então evoluindo aqui dentro da nossa pauta, né? A gente, quando chega para você aí, por exemplo, uma pessoa que comprou um contrato de gaveta, uma propriedade por contrato de gaveta e está lá já há 30 anos. Né? Como que você vai regularizar uma situação dessa pessoa que está lá ocupando aquele imóvel há 30 anos com um contrato de gaveta e agora ele se deparou, ele quer vender, ele quer regularizar isso. Como que funciona esse procedimento da regularização? Sim, são inúmeras as situações, né? Pode ser isso, pode ser o pessoal que comprou e deseja vender, pode ser o pessoal que herdou e, né, se deu conta ali de que era só um contrato de gaveta, enfim, né, tem várias situações que são necessárias à regularização de um imóvel. E, nesse sentido, na maior parte das vezes ali, a regularização ela vai se dar através de uma ação de uso capião, né? Então, a gente tem algumas modalidades de uso capião, né? Via de regra, existe uma modalidade específica para o imóvel rural, mas ela tem requisitos bem específicos da modalidade. Então, muitos produtores rurais não se enquadram nessa modalidade, porque ela tem uma limitação de área, e aí a pessoa acha que não dá para fazer uso capião, né? Quando na realidade não. Então, meu imóvel é maior do que 50 hectares, eu não posso fazer uso capião. Pode sim, tem outras duas modalidades que a gente consegue enquadrar, né? Eu tenho outro imóvel e acho que não posso fazer uso capião. Pode sim, porque tem outra modalidade, tem outras duas modalidades que a gente consegue enquadrar a pessoa para fazer uso capião. Então, o produtor rural que tem ali contrato de gaveta, recebeu de herança um contrato de gaveta, comprou de alguém há algum tempo atrás, aí, 10, 15, 20 anos, por contrato de gaveta e não resolveu até agora, é uma possibilidade sim fazer uso capião, né? A gente não pode cravar aqui que, tendo esse caso, é uso capião, mas, via de regra, a solução para regularização vai ser através de uma ação de uso capião. O uso capião hoje a gente tem, né, falando de um panorama geral aí, a gente tem a possibilidade de fazer em cartório, que vai muito mais rápido, e aí, se utilizando, né, da nossa parte técnica, Rodrigo também é um excelente profissional em relação a essa parte da regularização, sabe muito disso, e vai saber lidar ali com a ata notarial, com a parte registral, do cartório de registro de imóveis, pegar essa documentação, né, que prova a posse. Então, todos esses documentos que eu falei aqui, CCIR, ITR, CAR, tudo isso
faz parte da prova de posse desse imóvel, né, para uma ação de uso capião. Além disso aí, uma vinculação ao sindicato rural, então o pessoal que é vinculado ao sindicato, o sindicato pode fornecer uma declaração que você é produtor rural e desde o ano X, e que você está lá, né, há 15, 20 anos como produtor rural, você tem um CNPJ do produtor rural, emite nota fiscal, faz venda para o sindicato, para a cooperativa, etc., também tudo isso é prova de posse. Então, para o pessoal do agro aí que acha que o uso capião seria uma possibilidade, juntar toda essa documentação, mais o contrato de gaveta ou uma escritura antiga que não deu registro e trazer para um advogado especializado aí visualizar se é realmente uso capião e se for dar sequência nesse processo. E fazer via cartório é, obviamente, muito mais rápido, mas a gente tem para muitos casos também que fazer no judicial. O que é importante o pessoal saber é que não é um processo rápido, seja ele por cartório, seja ele judicial. Via de regra em cartório aí, um ano e meio a gente resolve, e no fórum, às vezes, passa aí de 3 anos, 4 anos, né, para a gente poder resolver uma situação dessa. Então, dar o primeiro passo, procurar, né, alguém que realmente entenda do assunto. Às vezes, para entrar com o processo, eu demoro 3, 4, 5 meses até angariar a documentação, né, fazer um levantamento topográfico, consolidar ali quem são os confrontantes, porque às vezes os próprios vizinhos também não têm matrícula, só tem contrato, etc. Então, a gente tem que organizar tudo isso para depois dar entrada no processo. Então, dar esse primeiro passo é essencial, né? E aí, muita gente, Rodrigo, pergunta assim, né? Mas eu tô aqui há 30, 50 anos eu tô aqui, meu pai mora lá e nunca aconteceu nada. Pois é, mas pode acontecer, né? Pode acontecer porque todo imóvel, ele tem um registro, ele tem uma origem registral, ele está no nome de alguém, né? E esse alguém, muitas vezes, pode ter uma dívida trabalhista, pode ter um processo aí de execução, pode ter uma dívida de imposto, enfim, ou qualquer situação, né, que vai interferir no imóvel lá na frente. Então, tem que ficar atento a isso, tem que efetivamente, né, dar esse primeiro passo para não sofrer as consequências lá na frente. Exatamente, meus amigos, obrigado aí pela audiência. Nós estamos no Direito na Lida, o seu programa semanal do agronegócio, onde a gente tenta traduzir o juridiquês, trazer essas informações aí importantíssimas que hoje o nosso amigo Alex está aqui com a gente, se dispôs a estar conosco. Você viu a trilha que a gente percorreu até aqui, né? Nós começamos falando do contrato no fio do bigode, que isso não vale, o contrato de gaveta, o risco de ter um contrato de gaveta. Nós falamos da sopa de letrinhas que existe para manter o seu imóvel regular, né? Da forma como a gente regulariza esse imóvel. Então, você vê que passam por várias etapas, que passa necessariamente por ter pessoas especializadas em cada etapa disso. Você vai precisar, sim, ter o seu contador, você vai precisar, sim, ter um engenheiro, e você vai precisar, sim, ter um advogado especialista no agronegócio, especialista em regularização imobiliária, para poder manter, né, comprar direito ou regularizar o seu imóvel e manter ele regularizado. Porque hoje você tem fiscalizações de todos os tipos, né? Então, a gente, nos programas anteriores, aí abordou, por exemplo, regularização para poder financiar, para ter crédito, né? Para você financiar, né? O que você precisa, quais são os procedimentos. A gente já falou de questões trabalhistas, tá? Agora a gente está falando das questões de regularização documental desse imóvel, para você conseguir produzir em paz, para você conseguir ficar aí dentro da sua fazenda em paz. E dentro desse cenário, a gente preparou tudo, e nós vamos aqui já 1 hora de programa, encaminhando para finalmente, né, mas não menos importante, dentro dessa trilha que a gente percorreu, né, de trazer o imóvel regular, de trazer ele regularizado. Então, o produtor, você seguiu isso que a gente está falando, ou você já segue, ou vai seguir, você tem que seguir, senão você corre o risco de perder a propriedade. Tem que seguir, tem que seguir. Né? Tem que seguir. Então, você seguiu isso aí,
colocou tudo em ordem, a sua fazenda está um brinco e o tempo passou, né? Todo mundo vai envelhecer, ter a possibilidade, né, de envelhecer um dia, e você não vai querer largar esse legado, né, para os outros. Então, quando chegar nesse momento que você vai planejar a sua sucessão patrimonial, né, existe uma última etapa, que é uma etapa que a gente faz aqui, o Spooner também no escritório dele tem os especialistas em holding rural, né, essas soluções de planejamento sucessório. Então, Alex, eu queria que vocês apontassem, né, hoje as vantagens de se ter uma estruturação jurídica de holding, né, o que isso pode ajudar, e tanto na operação da fazenda como na parte de sucessão, do planejamento de sucessão que a pessoa pode se utilizar. Vamos lá. Holding hoje é algo que está muito falado, né? E então, às vezes o pessoal, o produtor rural chega aqui, tem vários imóveis, várias matrículas, tudo em ordem, tudo individualizada, e a gente quer prever alguma coisa, né, em relação ao uso desse imóvel e desse instrumento que a gente tem, juridicamente falando, que acaba sendo até muitas vezes essencial, né, para a produção aí. Então, quando a gente fala de um produtor, né, que faz eventualmente ali, por exemplo, uma criação de gado, né, a holding ela pode ajudar no sentido da exportação, pode ajudar no sentido da compra e venda de insumos, né, tudo isso são elementos que acabam sendo auxiliados aí pela holding, né, que ela vai efetivamente dar oportunidade para o produtor, ela vai abrir portas, né, para o estrangeiro, etc. Né? Agora, em termos de questão de sucessão familiar, também a gente tem hoje um assunto que está super em pauta aí, entre muitos advogados, é a reforma tributária. E isso em todas as áreas, né? Inclusive no campo aí do agronegócio, no campo aí dos produtores rurais também está entrando. Por quê? Né? A questão da sucessão, a gente vai ter uma mudança, né? Uma alteração do imposto que a gente tem que pagar quando há uma sucessão, quando há uma doação, etc. E a holding possibilita, eventualmente, aí, um imposto a menor, né, do que a gente pagaria numa sucessão. Além disso, tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar, em relação ao arrendamento, né, que seria o equivalente ao aluguel aí do imóvel rural. Então, também o recebimento de aluguéis, a holding pode ajudar você a pagar menos tributo do que pagaria se fosse um arrendamento normal, né, para pessoa física, enfim, ou até como uma atividade de produtor rural, você vai pagar menos imposto ali. Depende muito da faixa da locação, né, do quanto você recebe de arrendamento, etc. Ela pode ser um instrumento que vai viabilizar efetivamente você pagar menos imposto. Óbvio que o pessoal acha, às vezes, né, que fazer holding vai sair tudo de, assim, não vou pagar quase nada, mas, na verdade, você vai pagar. Você vai ter que pagar para colocar esse imóvel dentro de uma empresa, você tem que pagar, não é? Então, é uma transação jurídica que nós estamos fazendo. Então, tem que pagar cartório, tem que pagar município, etc., né, para que tudo isso aconteça de forma efetiva. Mas a holding visa justamente fazer com que você pague menos do que você pagaria em determinadas situações, como de arrendamento, como de comercialização para o exterior, e principalmente também aí questões de sucessão familiar, né, e até do planejamento. Né? Porque às vezes, eu quero deixar, eu tenho 5 filhos, eu quero deixar alguém responsável por isso, eu quero deixar para esse filho aqui uma determinada quantia, um determinado imóvel. Então, eu tenho uma operação dentro do meu imóvel rural, que é esse filho aqui que toma conta disso e eu quero que se mantenha após o meu falecimento. Tudo isso a gente pode estruturar dentro de uma holding familiar. Né? É isso aí, pessoal. Você viu que aula que a gente teve hoje? Quanta coisa está dentro da questão da regularidade imobiliária, né? Nós estamos tratando de uma fazenda, o seu patrimônio, o seu legado.
e ele tem muitas questões, desde o momento que você se dispõe a comprar ou que você recebeu em herança ou em doação, né? Você tem toda essa documentação, esse trajeto a perseguir para estar 100% ok, para estar operando a sua fazenda aí ok, e poder deixar esse legado para as futuras gerações, né? Afinal, você suou tanto para conseguir esse patrimônio que você não pode se permitir perder, né? Porque foram horas e horas da sua vida, ou estão sendo, né, horas e horas da sua vida aí para poder construir esse império. Então, não deixe para depois regularizar. É necessário, é extremamente importante. Propriedade sem papel é uma bomba relógio. O maior risco do agro é justamente o risco jurídico. Tá? São várias frentes que podem atingir a sua fazenda se você não tiver regular, e principalmente na parte ambiental. Então, eu quero agradecer imensamente meu amigo Alex Spooner por trazer esse conhecimento prático aqui para o nosso canal. A gente falou muita coisa aqui hoje, ficou muita coisa por falar, e nós vamos, numa nova oportunidade, aí, estender, né, pegar mais temas específicos. Eu te agradeço demais, Alex. Deixo com as tuas palavras aí para fazer as suas considerações para os nossos telespectadores aí. Agradeço muito, doutor Rodrigo, doutor e professor Rodrigo. Assim, é uma baita de uma oportunidade. A gente sabe, né, o quanto o pessoal do campo, né, trabalha, faça chuva ou faça sol, essa turma tem que estar lá, né? O gado não espera, a lavoura não espera, então é chuva, é sol, é frio, é calor, tem que estar lá, tem que estar na lida todos os dias, né? Sábado, domingo, feriado, não tem folga para esse pessoal. Então, construir tudo isso, como você estava falando aí, não é fácil, né? Realmente, a gente pensa, né, que para ter o nosso arroz com feijão, a nossa carne aqui de todos os dias, alguém efetivamente estava trabalhando num dia de feriado, num dia de Natal, num dia de Páscoa. E então a gente valoriza muito o agronegócio, né? Aqui, tanto no seu escritório quanto aqui no nosso, a gente dá muito valor a esses profissionais que fazem isso, que estão na lida todos os dias. E a nossa recomendação, né, é que realmente, assim, não deixem, por conta de um documento ali, que às vezes tem um erro, que dá para corrigir, né? Na maioria das vezes a gente consegue lidar com isso de forma muito tranquila, sem fazer você gastar muita coisa para resolver aquela situação. Então, busquem aí, né, um profissional qualificado, e entendam como é que está a documentação, para que numa hora de necessidade não precisa correr muito aí, e não precisa gastar absurdos para resolver de última hora, né? É isso aí, pessoal. Se você sentiu que esse programa, né, ele tocou alguma dor da sua propriedade, não fica de braço cruzado. Procura uma assessoria especializada, faça um levantamento da sua documentação agora, dá um confere que você acha que está ok e pede uma orientação especializada, leva para o seu advogado, e você já sabe, para não perder nada aqui do nosso mapa jurídico, dessa tradução, né, do juridiquês para a nossa vida, inscreve aqui no canal, tá? Vem com a gente, deixa seu like e pega o link e manda para aquele seu amigo produtor rural. Depois a gente vai postar aqui o link, manda para o seu amigo produtor rural, assiste com mais calma. Se tiver dúvida, se tiver qualquer situação, pode chamar o Spooner nas redes sociais, é Alex _Spooner, tá? Eu vou postar no meu canal aí, já está no meu canal. No YouTube essa aula fica disponível, é gratuito, tá? Então você acessa aí, transmite para quantas pessoas você quiser, passe para o seu advogado, às vezes alguma coisa que você ouviu e não entendeu, ele pode te explicar, pergunta para o seu contador também, tá? Então, leva essa informação à frente, porque é esse o nosso papel. Aqui a gente procura, né, trazer isso de forma mais fácil, porque não tem como fugir da burocracia, a gente tem que enfrentar, esconder a gente não consegue. Estão vendo a gente no Big Brother dos satélites para todo lado, e através das nossas movimentações financeiras, em todos os lugares você está sendo observado. Então, não tem como fugir da burocracia, tem que ir atrás. Eu sou o Rodrigo Daniel dos Santos, este é o seu programa semanal Direito na Lida, todas as sextas-feiras,
A gente vai estar aqui às 11 horas de Mato Grosso do Sul, meio-dia do restante do Brasil, e esperando você. Mande suas dúvidas, curta, compartilhe, busque aí essa informação. Um grande abraço para vocês, um final de semana maravilhoso. Eu tenho certeza que o produtor rural ainda vai ter colheitas aí, né? Ainda está colheitas em andamento, ou plantios. Nós não temos feriados no agro, nós não temos final de semana. Então, siga aí, Deus abençoe a jornada e vamos estar sempre juntos, beleza? Um grande abraço, Spuna, muito obrigado, viu? Grande Obrigado, abraço. professor Rodrigo. Um abraço, tchau, tchau. Spuna, espera só um pouquinho aí. Eu Tá. só...